Desde o início dos tempos, a humanidade olha para os céus com uma mistura de admiração e pavor. Mas poucas visões são tão aterrorizantes quanto a de uma tempestade colossal se formando no horizonte. Furacões e tornados, em particular, sempre despertaram o medo mais primitivo do ser humano, um lembrete visceral de que não estamos no controle. Há algo neles que vai além da simples força da natureza. É uma fúria quase inteligente, uma energia caótica que parece ter vontade própria, capaz de surgir de um céu perfeitamente calmo e destruir tudo em seu caminho com uma precisão assustadora. Eles não são apenas vento e chuva, são manifestações de um poder que desafia nossa compreensão. Imagine a cena. O céu escurece em segundos, o ar fica pesado, elétrico, e um silêncio estranho toma conta de tudo. De repente, um som grave vem do horizonte, crescendo em intensidade, como se a própria terra estivesse rugindo em protesto. É o prenúncio da chegada do caos. Mas e se algumas dessas tempestades não seguirem as regras? E se elas exibirem comportamentos que deixam os meteorologistas perplexos, movendo-se de formas impossíveis, ou surgindo em locais onde jamais deveriam existir? É nesse momento que o medo se transforma em um mistério profundo. Hoje vamos explorar os fenômenos atmosféricos mais assustadores e inexplicáveis já registrados. Tempestades tão intensas e anômalas que até os cientistas ficaram sem respostas, forçando-nos a questionar o que realmente sabemos sobre o nosso planeta. Prepare-se, porque depois deste vídeo, cada nuvem escura no céu, cada vento forte, vai parecer um aviso de que algo extraordinário pode estar prestes a acontecer. A Austrália, uma terra de beleza selvagem e extremos climáticos, conhece bem o poder destrutivo do fogo. Seus vastos sertões e florestas de eucalipto são frequentemente palco de incêndios florestais devastadores. Mas em 2003, algo diferente aconteceu. Um fenômeno que desafiou a compreensão e redefiniu o terror. Começamos nossa jornada com o Tornado de Fogo de Canberra, um evento que transformou um incêndio já catastrófico em um pesadelo apocalíptico. Tudo começou nos arredores de Canberra, em 18 de janeiro de 2003. As condições eram perfeitas para o desastre. Calor extremo, baixa umidade e ventos fortes alimentavam um incêndio florestal que já estava fora de controle. O calor intenso do fogo aqueceu o ar acima dele, fazendo-o subir rapidamente. Esse movimento criou uma poderosa corrente ascendente que começou a girar, sugando fumaça, detritos e as próprias chamas para dentro de si, formando um redemoinho de fogo com mais de 30 metros de altura. A força deste monstro era inimaginável. O fogo girava com uma velocidade e violência tão extremas que gerava seu próprio sistema climático localizado. As temperaturas dentro do vórtice atingiram níveis absurdos, derretendo carros e transformando a areia do solo em vidro bruto. Era a natureza em seu estado mais primordial e destrutivo, um processo de forja infernal acontecendo na superfície da Terra. Para aqueles que presenciaram o evento, foi uma visão do fim do mundo. As testemunhas relataram que o céu ficou vermelho sangue, mergulhando a tarde em uma escuridão sinistra. O barulho era ensurdecedor, descrito não como o crepitar normal de um incêndio, mas como o rugido de um avião a jato misturado com o som de 1000 vozes gritando ao mesmo tempo. Até hoje, meteorologistas e cientistas estudam este evento, chamando o fenômeno de a fúria viva da Terra. A expressão captura perfeitamente a sensação de que o tornado de fogo não era apenas um evento climático, mas uma entidade com vontade própria, surgindo de forma imprevisível, onde o calor e o vento se encontram para criar o inferno na Terra. Mas se o fogo é assustador, o tornado invisível do Kansas é ainda mais enigmático. Em 2011, uma pequena cidade foi completamente devastada,
Mas nenhum redemoinho foi visto ou registrado. Casas arrancadas, postes torcidos, árvores destruídas, e o radar apenas mostrava uma distorção no ar, sem forma definida. Moradores relataram que tudo ficou silencioso por um instante, e então, de repente, o mundo virou de cabeça para cima. Cientistas tentaram explicar como um tornado poderia existir sem se manifestar visualmente, mas a resposta permanece um mistério. Alguns o chamam de vento fantasma. Outros acreditam que foi algo além da nossa compreensão. Outro caso que desafia a lógica é o do furacão que sumiu do nada, registrado por satélite em 2007. Ele se formou sobre o Atlântico, ganhou força em poucas horas e desapareceu completamente, sem deixar rastros de umidade, pressão ou ventos residuais. Meteorologistas ficaram perplexos, já que o desaparecimento de uma tempestade desse porte é cientificamente impossível. Teorias surgiram: erro técnico, manipulação de dados ou até testes climáticos secretos realizados por governos. Mas há quem diga que a resposta está no próprio oceano e que o furacão não desapareceu, apenas desceu para o fundo das águas, como se tivesse sido engolido pelo mar. E se alguns furacões somem, outros parecem voltar. Em 1994, o furacão que voltou dos mortos chocou a comunidade científica. Um ano após devastar o Caribe, ele reapareceu com o mesmo trajeto, a mesma pressão e até o mesmo comportamento nos ventos. Os satélites confirmaram. Era idêntico ao anterior. Chamado de renascido, esse ciclone levantou debates sobre ciclos atmosféricos anômalos e padrões climáticos desconhecidos. Mas muitos acreditam que há algo mais sombrio nisso, como se a natureza estivesse repetindo um aviso, um evento destinado a acontecer até que alguém finalmente entenda sua mensagem. Em um dia que começou como qualquer outro no Texas, o céu começou a escurecer de uma forma que ninguém jamais havia visto. Não era uma tempestade comum se formando no horizonte, era algo muito mais sinistro. Este evento daria origem a uma das lendas mais assustadoras da meteorologia moderna. E entre todos os fenômenos já registrados, o tornado negro do Texas é, sem dúvida, o mais perturbador. Diferente dos tornados comuns, que são visíveis pela poeira e detritos que levantam, este não refletia luz alguma. Testemunhas descreveram um redemoinho completamente escuro, uma coluna de vácuo que parecia sugar não apenas objetos, mas o próprio brilho do dia. Era como se um buraco tivesse se aberto na realidade, uma sombra em movimento contra um céu já sombrio. Filmagens amadoras, embora de baixa qualidade, capturaram o momento em que o céu se tornou um breu total em pleno dia. Quando o tornado finalmente se dissipou, o cenário era desolador. O chão não estava apenas sujo, estava coberto por uma substância escura e oleosa, uma mistura bizarra que se assemelhava a cinzas vulcânicas, misturadas com areia fina e um tipo de fuligem desconhecida. O que era aquilo? De onde veio essa matéria escura? As análises iniciais foram inconclusivas e, até hoje, ninguém sabe ao certo. A ausência de uma explicação científica clara apenas aprofundou o mistério. As teorias são muitas e variam do plausível ao fantástico. Alguns meteorologistas sugerem que o tornado simplesmente levantou uma quantidade imensa de solo escuro e rico em minerais, criando a ilusão de escuridão. Outros, no entanto, especulam que o fenômeno se originou em uma anomalia atmosférica, um ponto onde o ar era tão denso e carregado de partículas que absorvia completamente a luz visível. Seja qual for a verdade, o impacto psicológico nos que presenciaram o evento foi profundo. Olhar para aquele vazio em movimento, silencioso e implacável, era como encarar a própria morte se aproximando. Uma força da natureza que desafiava a lógica e que, por alguns momentos aterrorizantes, pareceu engolir o mundo.
No fim, os furacões e tornados são mais do que simples forças da natureza. São lembretes do quanto somos pequenos diante da energia do planeta. Eles surgem quando o mundo parece querer gritar, quando a atmosfera decide que é hora de mostrar o seu poder. E o mais assustador é que, mesmo com toda a tecnologia, ainda não conseguimos prever ou entender completamente o que os controla. Talvez nunca consigamos. E talvez seja melhor assim. Porque se um dia entendermos de verdade o que desperta essas forças, pode ser tarde demais.